sob análise do Hospital das Clínicas. De pessoas que já contraíram coronavírus, se curaram e depois apresentaram os novos sintomas, passaram pelo exame e tiveram a confirmação novamente. De novo. Ou seja, a reinfecção mesmo. Isso é preocupante, né? Não é ainda para você ficar apavorado, não é para criar alarde, mas é bom ficar esperto com isso, tanto que os especialistas já estão estudando e muito. O Dr. Max Igor Lopes, ele que é coordenador do ambulatório do Hospital das Clínicas, está ao vivo com a gente aqui no Bora Brasil para tratarmos desse assunto, para entendermos se há motivo para preocupação ou não. Doutor, muito boa tarde ao senhor, obrigado por nos atender aqui no nosso programa. E eu já começo perguntando isso aí. É motivo para causar preocupação ou não, hein, doutor? Boa tarde, Joel, boa tarde, Ana, boa tarde a todos. Como vocês falaram, as coisas elas vão mudando no tempo, isso é um achado novo. A gente um pouco esperava que isso pudesse acontecer, essa possibilidade de reinfecção. Mas eu acho que é melhor explicar antes de falar se a gente se preocupa ou não, é mais ou menos o que a gente está vendo, o que são esses 7 pacientes. Como você disse, são 7 pessoas que se infectaram por coronavírus, tiveram um teste RT-PCR positivo no passado, que se passa um tempo elas ficam bem, e esse tempo é de em torno de 2 meses a 4 meses, e depois desse período elas voltam a ter sintomas, que poderia ser um resfriado, uma gripe, ou até infecção pela Covid. E nessa segunda vez, todos fazem o teste dá novamente positivo. Então, a primeira coisa que a gente tem são pessoas que adoeceram 2 vezes com intervalo de tempo e nas 2 vezes com a pesquisa do vírus positivo. O que a gente precisa responder é se foi essa detecção do vírus na segunda vez, a primeira vez foi a primeira vez que a pessoa se infectou. Se a detecção do vírus dessa segunda vez está relacionada aos sintomas, se é o vírus que está causando o sintoma. Seria, talvez, uma outra infecção? A pessoa pegou um resfriado e você ainda tem resquício do material genético do coronavírus e por isso deu positivo? Então, eu acho que essa é a discussão que a gente está vivendo agora. Se as pessoas têm que ficar preocupadas, a princípio não, porque todos esses casos são casos leves a moderados, a gente não tem nenhuma situação de pessoas ficando grave 2 vezes. Então, são aspectos relacionados à imunidade, à evolução dessa doença no ser humano, que a gente vai conhecendo cada vez mais, são informações importantes, mas de longe nada para que as pessoas fiquem muito preocupadas e muito menos entrem em pânico. Mas o quão difícil é esclarecer essa dúvida ou essas dúvidas, ô doutor? É muito complicado tentar esclarecer e tirar essa dúvida se o atual resultado é por conta de um resquício da infecção anterior ou se seria uma nova infecção? É muito difícil, é um árduo caminho ou não? Com base no que, né, que vocês imaginam que isso vai ser esclarecido? Isso, esse é o ponto principal, é uma ótima pergunta. Porque como a gente consegue falar que o vírus da segunda vez não é o mesmo da primeira? Uma das coisas que pode ser feita, e é o que foi feito no caso divulgado ontem em Hong Kong, é você sequenciar esse vírus, você avaliar a estrutura genética do vírus, você consegue fazer isso, e comparar o vírus da primeira vez com o vírus da segunda vez. Se for um vírus mais diferente, porque o coronavírus, quando está na população, ele vai sofrendo pequenas mutações. E, na medida que vai passando o tempo, ele fica um pouco diferente do que era no passado. Então, quando você olha os 2 vírus e fala assim, olha, são vírus mais diferentes, o mais provável é que tenham sido 2 episódios separados. Ainda assim, eu poderia pensar que essas mutações poderiam ocorrer, dependendo da distância, da diferença que eu tiver entre os 2, no próprio indivíduo. Ele tenha ficado lá multiplicando muito lentamente e criando essas mutações. Mas, assim, num primeiro momento, a gente tenta procurar antes e depois, para ver se tem essa diferença. Uma dificuldade grande, principalmente na nossa realidade, hoje no Brasil, mais de 3 milhões e 500 mil pessoas, né, praticamente infectadas, você não tem essas amostras guardadas de todo mundo. Então, a gente não são todos esses pacientes que a gente está conseguindo recuperar a amostra inicial. A amostra, a última, é mais fácil, mas a inicial nem sempre você conseguiu recuperar. Em 3 casos a gente conseguiu recuperar hoje, ainda tem outros que a gente vem a conseguir, e essa análise está sendo feita.
Outra coisa que seria importante era eu ter certeza que o vírus foi eliminado no meio do caminho. Então, eu tenho exame que mostre que eu não tenha o vírus, que ele sumiu, né? E não é o normal das pessoas fazerem. Por acaso, nesse grupo de 7 pacientes, tem 2 pessoas que em algum momento fizeram um teste, só tem um teste que foi negativo, sugerindo que talvez elas tenham eliminado o vírus e depois positivado. Então, no final, é um trabalho de detetive, é um trabalho que você vai juntando várias pecinhas com base nas histórias que passaram, para ter uma certeza e que no final é uma probabilidade que isso seja mesmo uma reinfecção. A certeza absoluta seria se eu tivesse controle sobre tudo, colocasse a pessoa dentro de um laboratório, fizesse exame toda semana e eventualmente inoculasse essa pessoa com vírus e visse que o vírus infectou. Então isso não vai acontecer. Então a forma realmente de você confirmar isso é através dessa avaliação detalhada, minuciosa, com exames complementares muitas vezes, avaliando a imunidade, vendo se as pessoas têm anticorpo, como é que foi antes, como é que foi depois, e aos poucos entendendo melhor o que é isso. Doutor Marcos, uma coisa que o senhor falou me chamou a atenção a respeito desses pacientes que estão aí nesse ambulatório do Hospital das Clínicas, né? Que 2, se não me engano, fizeram testes depois que já estavam recuperados para comprovar se de fato ainda tinham a carga viral no organismo, né? E deu negativo, que aumenta a indicação de que pode ser uma reinfecção. A gente tem um protocolo de afastamento, por exemplo, por 2 semanas, acompanhamento de sintomas, mas, no geral, depois de 2 semanas, as pessoas estão liberadas para retomar a vida delas, né? Porque, em tese, é o prazo que o vírus permanece no organismo. O senhor acredita que está na hora de mudar esse protocolo, de se recomendar que as pessoas façam um exame depois de 2 semanas para ter certeza absoluta de que a carga viral baixou ou sumiu? Não, de forma alguma, isso não é recomendado nesse momento. Já se sabe que algumas pessoas que têm infecção, na hora que você faz a pesquisa genética do vírus, você encontra, pode chegar até um número razoável, às vezes uns 30% das pessoas têm o exame positivo depois de um mês. Mas o exame positivo, e isso é importante que todos entendam, é um exame que pesquisa o material genético, ele não pesquisa o vírus inteiro. Então, outros exames que a gente não faz na prática, só em estudo, tentam ver se você tem o vírus inteiro. E o máximo que você encontra de tempo do vírus inteiro é em torno de 8 a 9 dias depois do início dos sintomas. Então, por essa razão, não se usa a pesquisa do material genético para definir se a pessoa é infecciosa ou não, porque para ela ser infecciosa, ela teria que ter o vírus inteiro, não só o material genético. Então, e aí você vai entender um pouco por que essa dificuldade em falar se foi ou não reinfecção. Porque essas pesquisas que a gente faz e que fala que tem a doença, pesquisam o material genético, não pesquisa o vírus inteiro. Então, será que o vírus está lá, ele está causando doença ou não, qual a quantidade e tudo mais. Então, a gente tem algumas dificuldades para esclarecer isso. Mas, voltando à sua pergunta, eu não vejo ainda nenhuma razão para mudar os protocolos de isolamento das pessoas. Depois de 8, 9 dias, possivelmente ninguém está transmitindo a doença relacionada àquela infecção. O que pode mudar é que aquela ideia que você, uma vez que pegou, você está imune, você pode ir abraçar os idosos, né, visitar seus pais, essa ideia que eu acho que todos os médicos têm falado, prestem atenção, não temos garantia que as pessoas estejam realmente protegidas, com esses casos vai mostrando que isso pode não ser tão seguro, por mais que sejam poucos casos também. O doutor, eu fico imune, é claro, a qualquer doença, e focando agora no coronavírus, enquanto eu tiver anticorpos no meu organismo, anticorpos aptos a me defender de uma possível reinfecção. Hoje, nós trabalhamos aí com algo em torno de 6 meses, né? Que os anticorpos estariam circulantes no nosso organismo com mais segurança. Até que ponto isso pode atrapalhar uma vacina? Porque vamos supor, se eu recebo uma dose de uma vacina hoje, daqui quanto tempo eu teria que tomar uma nova dose para continuar imune? Essas vacinas que estão sendo trabalhadas hoje, o senhor sabe me dizer se ela tem condição de me imunizar por 6 meses, 1 ano, 2 anos? A gente tem alguma base para garantir isso ou não, doutor? Acho que isso é um outro aspecto super importante,
que é em relação às expectativas que a gente tem em relação à vacina e em relação à doença. Né? Eu acho que agora aqui a gente tem que começar a colocar em perspectiva um pouco o que acontece com as doenças respiratórias. Veja a gripe, né, que todo mundo conhece, tem a vacina da gripe, que você toma todo ano. Veja os vírus do resfriado, que ninguém toma vacina, mas que tem várias vezes, durante o ano, às vezes, resfriado. As doenças respiratórias, e o coronavírus é um vírus que causa doença respiratória, então as doenças respiratórias virais são doenças que geram uma imunidade parcial. Ela nunca é uma imunidade muito forte. Tanto que depois de um tempo, e isso a gente vê pela prática, por isso que se fala aí 6 meses a 1 ano, você fica suscetível a ter de novo essas mesmas infecções. É óbvio que isso varia de pessoa para pessoa e varia em momentos que a pessoa está vivendo, outras situações que têm a ver com a imunidade delas. Mas aí, voltando para o coronavírus, qual que é o problema maior do coronavírus? Por que o mundo todo está parado e por que só se fala disso? Porque essa infecção viral, respiratória, em um percentual relativamente pequeno, mas importante, ela tem uma evolução muito ruim e em algumas pessoas fatal. Então, isso é muito complicado. Os casos graves, os casos fatais, isso não é comum nas infecções respiratórias. Então, a partir do momento que isso não ocorra, você pode entender que você tem um sucesso da vacina. Eu digo que existem 4 outros coronavírus que já circulam nas pessoas. Ninguém ouvia falar de coronavírus, mas existem 4 espécies que circulam nas pessoas. E eles dão resfriado. Por que eles dão resfriado e não dão casos graves? Eu acho que esse é um dos entendimentos que a medicina, a ciência ainda tem que responder. Muito provavelmente é porque, como eles já circulam, as pessoas já têm imunidade contra eles e as novas infecções, elas são mais leves. Então, muito provavelmente, mesmo que não se tenha uma proteção completa com a vacina, muito provavelmente a vacina vai ser suficiente para evitar esses casos graves. Então, quando você encontra suspeitas de reinfecção, uma das coisas importantes é a gente avaliar se tem casos graves. O que a gente está vendo agora, não teve nenhum caso grave nessa situação. Então, isso é bastante bom. A outra coisa, a possibilidade disso existir no intervalo curto é um alerta para os estudos de vacina para tentar avaliar essa situação nas pessoas vacinadas. E a expectativa, talvez, às vezes, da vacina, falar, olha, eu não quero que ocorra nenhuma infecção em quem tomou vacina. Talvez não seja mais essa. Talvez seja. Pode ocorrer alguma infecção. Acho que caiu. Entre esses pacientes que estão aí no laboratório agora, que estão em estudo, doutor, o que eles relataram de comportamento para que houvesse essa reinfecção? São pessoas que estão em isolamento, que estão trabalhando normalmente? Como é que estava a rotina dessas pessoas? Tá. Isso é um aspecto importante também, ao contrário, por exemplo, do caso da Bélgica, se não me engano, que era um paciente com alguma deficiência imune, um paciente mais idoso. A maior parte das pessoas que a gente está vendo aqui, exceto uma paciente que é uma situação de transplante, todas as outras pessoas são pessoas rígidas, com a saúde boa. Na maior parte são profissionais de saúde, né? E isso provavelmente deve ser uma das razões que a gente leva em conta também para a possibilidade de reinfecção. São pessoas com mais chance de se expor ao vírus pela condição de trabalho deles, né? Então, o que dá para falar é assim, não tem muito claro, como é difícil às vezes definir qual o momento que a pessoa se infecta, não tive muito claro qual o momento que as pessoas se infectaram, nem da primeira nem da segunda vez, mas, por exemplo, teve um caso que transmitiu a doença para 2 pessoas que viajaram no mesmo carro, né? Então, mostrando que realmente teve doença, tinha vírus viável e estava transmitindo. Então, assim, eu acredito que acontece reinfecção, não posso dizer que todos os casos são reinfecção. O que a gente tem agora é que são casos de leves a moderado, né? Nenhuma situação, nenhum desses pacientes, exceto um também, nenhum internou, e precisou de um pouco só de oxigênio. Então, assim, não vejo grande preocupação em relação a isso, mas é um alerta que a imunidade realmente ela não é perfeita, né? Ela não consegue evitar completamente, pelo menos não em 100% das pessoas.
O doutor, infelizmente nós chegamos ao final da entrevista por conta do tempo do senhor, mas uma entrevista extremamente interessante. E esclarecedora, né? Isso, e só para a gente concluir, a principal mensagem que ficou para mim, ou as mensagens, é de que existe a reinfecção, pode existir a reinfecção, mas ela é branda. E segundo, até daqui a alguns meses, essas reinfecções devem acontecer, mas ao mesmo tempo a imunidade coletiva, a imunidade de rebanho, deve aumentar muito. Por isso que não devemos ter pânico. Estou correto ou não, doutor? Corretíssimo, é isso aí. Ótimo. Então tá bom. Doutor Max Igor Lopes, muito obrigado pela entrevista, um grande abraço ao senhor, espero contar novamente com a sua experiência aqui no nosso programa, tá? Um bom dia aí, boa tarde. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, boa tarde a todos.